Então vamos para mais uma aula do nosso curso Descomplicando as Cólicas do Bebê. E agora a gente vai falar sobre tratamento. Como tratar, como aliviar, como acalmar esses sintomas, esse choro, essa dor, esse desconforto. E vamos lá. Principal conduta é orientação, é conhecimento. É você entender que isso é uma condição transitória, tá? Que apesar de ver o filho chorando não ser nada bom, apesar de ser frustrante, apesar de trazer essa sensação de impotência, é uma condição transitória, ou seja, vai acabar, certo? Isso você tendo a certeza de que isso é apenas cólica do lactente, ou seja, não tem nenhum daqueles sinais de alarme que nos fazem suspeitar de outra condição, de outra causa, tá? Então, principal, entender que é uma condição transitória, apesar de não ser um alívio imediato, já traz algum afago, já traz alguma calma, saber que isso vai acabar. Outra forma, outro ponto que é preciso, muito importante que você entenda, evitar automedicação, evitar medicação excessiva, tá? É comum as mães que não entendem esse ponto, principalmente é uma condição transitória, é uma condição que está ligada com a imaturidade, acabar medicando demais o bebê, oferecendo muito remédio, e todo remédio tem efeito colateral, tá? Se você medica demais, pode ser complicado, pode ser perigoso, certo? Existe uma frase um ditado muito conhecido, que a diferença entre a dose do remédio e o veneno, entre o remédio e o veneno é a dose. Todo remédio tem efeito colateral, então a medicação excessiva pode ser mais prejudicial do que a própria cólica por imaturidade. É preciso tomar esse cuidado. Além disso, também entender que não existem fórmulas mágicas, soluções instantâneas. Dá sim para aliviar, dá sim para acalmar, para trazer algum alívio nessa dor e desse desconforto, mas não é instantâneo, tá? Não tem fórmula mágica. Então não compre aquele remédio porque você viu a fulana, a cicrana, a vizinha dizendo que, nossa, é mágico. Não é bem assim, tá? Pode não ser bem assim. E um outro ponto importante, interromper o espiral do estresse excessivo, tá? Que é causado pelas cólicas. E vamos entender. O que é esse espiral do estresse excessivo? Nada mais é do que um ciclo vicioso, tá? Onde o bebê sente cólicas, ele vai sentir dor, essas cólicas não vão resolver tão rapidamente, não vão ser resolvidas tão rapidamente, você já entendeu, e isso vai estressar a mãe, normal, tá? Essa cólica também pode causar mais despertares, então vai cansar essa mãe, vai estressar essa mãe por causa da privação de sono, então ela fica estressada pela dor que o bebê sente, ela fica estressada pela privação de sono, tá? E esse estresse vai aumentando cada vez mais. E qual é o problema? Esse estresse não ajuda em nada. Esse estresse faz com que o bebê durma ainda pior. Uma das causas para despertar, se você me acompanha nas redes sociais, você já deve ter me visto falando sobre isso, uma das causas para despertar o bebê é o estresse excessivo da mãe. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, é aquela teoria de que o bebê é uma esponja, o bebê sente o que a mãe sente. Então, se a mãe está estressada, ele vai sentir esse estresse também. E o segundo é que estressado fica mais difícil de fazer o bebê relaxar. Tá? Para que o bebê se entregue ao sono, ele precisa ir relaxando, e aí ele vai se entregar ao sono que ele está sentindo. Se a mãe está estressada e vai ninar o bebê, ela tende a ninar mais forte, tende a ninar de uma forma muito menos suave, o que não ajuda em nada. Ou seja, acaba causando mais despertares, mais privação de sono, mais estresse. Então é esse ciclo vicioso. O bebê ainda com cólicas, é um ciclo vicioso. Tá? É um espiral que a mãe está se metendo e a mãe está ficando nesse meio aqui e está sofrendo com esse furacão. Então, como que a gente vai resolver isso? Rede de apoio, melhorando o sono desse bebê, tá? Porque se você consegue fazer aqueles ajustes, nem todo despertar vai ser causado por cólicas, é muito importante que você entenda isso. E se você consegue fazer esses ajustes, além de aliviar as cólicas, você já diminui. Se aquele bebê que acorda 6 vezes, 5 vezes, você diminui para 2, 3, 2 despertares. Um despertar, o bebê de 2 meses, é plenamente possível ele só acordar uma vez. Certo? Isso já traz
muito menos privação de sono para essa mãe, muito menos estresse. Então você vai tirando ela desse, você vai saindo, no caso, desse espiral do estresse excessivo. É importante que você saiba disso. Então, além das cólicas, além desse curso, é importante que você entenda sobre o sono também, estude sobre o sono também. Eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais, tá? Vai ajustando e, claro, se houver essa possibilidade, rede de apoio, tá? A rede de apoio, um marido, alguém, uma babá para revezar com você à noite, já te possibilita dormir. Então, se te possibilita dormir, já diminui a privação de sono, é uma solução, digamos, mais fácil do que ajustar o sono, mas nem todo mundo consegue, tá? Infelizmente, nem toda mãe tem essa rede de apoio tão disponível assim. Então, o ajuste dos 4 passos do sono do bebê, o ajuste da rotina é muito importante, tá? Que mais? E dieta? Será se cortar algum alimento da mãe que amamenta vai adiantar alguma coisa? E a verdade é que não precisa você cortar nenhum alimento de forma rotineira, certo? Além disso, a amamentação deve ser encorajada, deve ser incentivada e não desencorajada, tá? Não é a amamentação que está causando cólicas do lactente, tá? Nos casos de alergia à proteína do leite de vaca, que a gente já conversou, pode ser necessário que você corte essa proteína da alimentação da mãe, mas nunca parar de amamentar por causa disso, certo? Não precisa. É importante também entender que assim, não é preciso você cortar nenhum alimento de forma rotineira, significa que nenhum alimento pode causar cólica? Não é assim. Pode acontecer, só não é um consenso, só não é em todos os bebês. Na minha filha, por exemplo, o café que a mãe ingeria causava cólicas nela, claramente causava piora nas cólicas dela. Era claro. No dia que ela não tomava, as cólicas aconteciam. No dia que ela tomava, as cólicas aconteciam muito mais fortes. Significa que o seu bebê vai acontecer? Não. Significa que você precisa cortar o café da tua dieta? Não. Tá? Porque provavelmente não vai acontecer. É muito individual. Agora, se você consegue perceber, toda vez que eu tomo leite, toda vez que eu como cebola, alho, são outros que são muito comuns as mães relatarem, toda vez que eu como isso, como aquilo, eu percebo cólicas mais intensas, vamos fazer o teste. Corta por alguns dias, corta por uma semana e observa. Tá? Teve alguma diferença? Sim ou não? Tá? Mas não precisa rotineiro. Primeiro você suspeita, para ir na suspeita você exclui e observa. Tá? Então a amamentação deve ser encorajada, deve ser incentivada. No caso de bebês que tomam fórmulas, é preciso avaliar a necessidade, se há necessidade de mudança da fórmula, tá? Por exemplo, uma mudança para uma fórmula extensamente hidrolisada, certo? Ou até mesmo com baixo teor de lactose, com adição de probióticos, tá? Na suspeita de alergia na proteína do leite de vaca, aí sim a gente muda para uma fórmula extensamente hidrolisada ou fórmulas de aminoácidos livres, que ela não vai ter essa proteína que vai desencadear uma reação alérgica, tá? E existem algumas opções terapêuticas, tá? Como por exemplo, sacarose, lactase, a enzima, o bebê ingerir a enzima da lactase, ervas, simeticona, acupuntura, colic calme, colides, higiene natural, osteopatia. Tudo isso ainda, apesar de ter algumas evidências científicas, não temos evidências científicas tão robustas assim, tá? Mas eu vou falar sobre alguns dos principais nas próximas aulas.